Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de uma questão da atualidade, de um tema que envolve todas as gerações. As pessoas se movimentam nestes dias pensando no Dia da Criança. E o comércio no Dia das Crianças é o tema de hoje neste espaço da TV Assembleia. Como está? O que movimenta? Qual a expectativa? Deve girar em torno de 44 milhões. Esta é uma previsão realística, não otimista, não pessimista, mas baseada em termos reais. Pesquisa realizada pelo Sindlojas Porto Alegre, pelo CDL Porto Alegre, demonstram essa disposição, esta inclinação do consumidor. E o Dia das Crianças, cada dia aumenta o seu interesse do comprador, mas, acima de tudo, a importância do calendário no varejo. Por isso, nós vamos conversar sobre o comércio nesse dia, causas e consequências. E, acima de tudo, motivação. Um agrado, um carinho, uma demonstração de afeto, uma simples comercialização, um impulso. Isso é que nós vamos saber ao longo do programa com a manifestação dos nossos convidados. Todos eles ligados a esta área, todos eles da cadeia produtiva neste setor. E por isso trazemos a Democracia de hoje aqui na TV Assembleia, mais uma vez, para a alegria de todos nós, Paulo Cruz, vice-presidente do Sindlojas de Porto Alegre. Leonardo Niera, superintendente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. E o economista José Alfredo Duarte Filho, uma opinião sempre abalizada aqui em nosso programa. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Paulo Cruz. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui, Batista. Gostaria de cumprimentar também o senhor Leonardo Meira, superintendente do FCDL, e o senhor José Alfredo Duarte Filho, economista, que vai nos acompanhar nesse programa. A primeira manifestação que eu queria deixar é que o comércio de Porto Alegre está muito bem preparado para a data que vem aí, com várias promoções, com lojas muito bem equipadas, com shoppings preparados, com o apoio da Brigada Militar, que o Sindlojas entrou em contato, com quem nós temos 50 telefones da Nextel, e que farão policiamento ostensivo nos dias que antecedem ao Dia da Criança. E, como tu falaste, na pesquisa que o Sindlojas fez junto com o CDL, é uma pesquisa que começou há algum tempo, nós fizemos uma parceria com o CDL, não haviam pesquisas efetivas que devem constar no nosso arquivo, e nós fizemos essa pesquisa esse ano e devemos chegar a 44 milhões de faturamento nesses Dias da Criança, que é um valor razoável, respeitável, que para nós pode exceder um pouco, né? É a nossa expectativa. O comerciante ele espera que tenha um crescimento em relação ao ano passado de em torno de 11,5%. O gasto por presente nós calculamos em torno de R$ 54 por presente, sendo que cada família tem a intenção de dar no mínimo 3 ou 4 presentes, uma vez que os avós dão presente para os netos, o tio para o sobrinho, o padrinho para afilhado. Então, a expectativa é que cada família gaste em torno de R$ 164. Os presentes mais procurados, em torno de 56%, são brinquedos. Depois, em segundo lugar, viriam roupas, né? E depois outros presentes. Mas o que fica claro, que eu gostaria de deixar bem claro, é que o comércio vem progredindo muito. As nossas lojas, há uns anos atrás, não tinham o conforto que tem hoje, e que o consumidor pode procurar nossas lojas, tem brinquedos inteligentes, coisas bem interessantes. Os nossos vendedores estão preparados, treinados e prontos para receber o consumidor
para fazer a festa numa data que, além de tudo, além de ser a terceira data do comércio, é uma data que tem sentimento, uma data que mexe com crianças, né? E que tem um valor bastante interessante para nós. A terceira data ela é ultrapassada, obviamente, pelo Natal, e a segunda seria Páscoa ou Dia das Mães? O Dia das Mães. Dia das Mães. A Páscoa não seria uma data diferente para o comércio, né? Porque envolve mas de vendas altas. De vendas altas também. Mas de datas comemorativas, assim, onde envolve pessoas mesmo, é o Dia da Criança, né? Leonardo Niera. Batista, é um prazer estar aqui conversando contigo pela primeira vez. Quero agradecer a oportunidade em nome da FCDL, quero saudar os nossos colegas aqui de debate, ao José Alfredo Filho, economista, ao Paulo, que é o vice-presidente do Cine de Lojas. Eu acho que o Paulo, ele, na contextualização dele, fez uma excelente explanação aí da situação de como está o comércio em Porto Alegre. A Federação das CDLs, ela é uma entidade que representa o varejo de todo o estado do Rio Grande do Sul, e os dados que nós temos dizem que cerca de 70% das compras que serão realizadas para o Dia das Crianças vão estar relacionadas a brinquedos, e os demais itens estarão ligados a vestuários e outros presentes ligados a esse tipo de segmento. Uma coisa que nos chama muito a atenção nessa data é que existe agora uma preocupação com os familiares, com os pais principalmente, é que as crianças estão mudando um pouco o seu perfil de necessidades, né? Que as crianças que antes elas tinham demandas por brinquedos um tanto quanto lúdicos, hoje querem mais brinquedos de tecnologia. Então elas querem um smartphone, querem um telefone celular. Então a gente já observou nas pesquisas, nos levantamentos que a gente fez com os nossos associados espalhados pelo estado, que existe uma tendência de que os pais hoje, que muitas vezes tanto o pai quanto a mãe se dedicam ao trabalho fora de casa, acabam querendo compensar essa ausência com uma dedicação maior em presentes, em qualidade de presentes. E muitas vezes isso acaba sendo compensado com presentes dessa natureza. Então a gente já vê um crescimento no setor de brinquedos, na área de tecnologia, da informação, informática, celulares, iPads, smartphones. Então, presentes dessa natureza estão ganhando espaço agora nas vendas também nos Dias das Crianças. Então, os comerciantes, não só de Porto Alegre, mas de todo o interior do estado, estão muito atentos a essa movimentação e certamente, como disse o Paulo aqui, é um momento para nós muito importante. Os dados que nós apuramos dão ordem de que a expectativa de aumento de vendas, se comparado ao ano passado, deve ficar em torno de 5,5% em relação ao ano passado, o que para nós é um número bastante importante, bastante satisfatório, haja visto aí o primeiro semestre que não vinha tendo esse desempenho tão satisfatório assim. Então a gente está bastante otimista e é uma das principais datas importantes agora do segundo semestre, tirando o Dia dos Pais, o Dia das Crianças é importante e já é um indício do que virá a acontecer agora, depois do Dia das Crianças, com a chegada do Natal. José Alfredo Duarte Filho. Obrigado, Batista, pelo convite. Saúdo também os demais debatedores desse programa, debatedores de qualidade. Pois eu, pensando economicamente nessa divulgação dos últimos dias, Batista e colegas, eu fico analisando os números. O sindicato, o Sindiloja, tem um número de 11% de crescimento, o FCDL 5%, o FCDL de Santa Catarina também 5%. Há uma disparidade de crescimento aí que chama atenção. Pode ser otimismo, e até dos dois casos, mas não sou contra o crescimento, até acho que tem que haver o crescimento, porque o comércio é um motor indutor das demais atividades. Ele gera empregos, mesmo que temporários, e alguns deles viram definitivo quando são bons, né? Há a geração de
de tributos tão necessários para combater o déficit público, há uma dinamização financeira das atividades da economia. O comércio é bom para tudo. Mas veja bem, nós estamos num processo de redução de crescimento da economia pelas causas que todos nós conhecemos, que são os problemas financeiros e econômicos da Europa e dos Estados Unidos. Então, a nossa economia está aí esgrimando com a crise externa, com medidas do governo para manter a economia ativada, esperando passar lá fora este mau tempo para, de novo, continuarmos a crescer. E tenho certeza que nós seremos o país que crescerá mais rapidamente na retomada do desenvolvimento mundial. Mas eu fico preocupado com este aumento, de certa forma, um pouco grande, essa expectativa de aumento de vendas, porque ela já bate com um limitador ali da capacidade de pagamento das pessoas, o que a gente viu agora num passado recente, o aumento do endividamento das famílias. E isto causa um problema para a economia, porque se o comprador é o consumidor que não paga o comércio, é o comércio que atrasa com a indústria, e aí temos um problema em cadeia que repercute em toda a economia. De qualquer forma, vejo com bons olhos essa perspectiva, porque vemos aí um profissionalismo do comércio, Batista, que eles estão se adiantando, fazendo pesquisa na frente já há algum tempo, né? Isso é coisa de administrador competente, de país desenvolvido, que já prevê o que vai vender para ter estoques suficientes, porque nessas datas a pessoa não compra para receber depois, a pessoa vai lá e quer pronta entrega. Então, e não é bom também que o comércio tenha um estoque que acabe não vendendo, porque isso é um ônus financeiro para a empresa. Então, o profissionalismo, saúdo com grande alegria esse profissionalismo e esta objetividade e este impulso de manter a economia funcionando, puxando aí a produção nacional, que é a que a gente mais torce, embora grande parte dos presentes que são brinquedos tem a origem no exterior, principalmente na China, né? Mas, de qualquer forma, é um motor propulsor que nos ajuda a manter a economia em movimento até essa tempestade lá fora passar. Veja que o aspecto não é apenas de vendas, é uma chamada de programa, o valor a ser movimentado. Mas são vários os fatores que impulsionam a economia e que fazem deste dia um foco para a observação, um objeto de observação de analistas. As primeiras manifestações foram claras nesse sentido. Paulo Kruse demonstra o avanço que o conhecimento, a estatística proporciona para a previsão. O Leonardo demonstra com toda clareza o entrosamento destes setores e o quanto é fundamental o desenvolvimento desta atividade para manter o equilíbrio na economia interna. E o José Alfredo chama a atenção para uma preocupação que vem depois, mas que precisa estar no horizonte, notadamente, daqueles que trabalham nesta área. Como pagar? Existe esse temor em todos os setores ou não? Aí a conversa se desenvolve entre os três até o final do primeiro bloco. Paulo. É importante que se diga o seguinte, nós fizemos pesquisa, então nós temos uma pesquisa com o consumidor e com o lojista. Então a nossa expectativa de crescimento, baseia-se em 11,5%, baseia-se nessa pesquisa que não fizemos. Nós não podemos afirmar que venha acontecer isso, só que o nosso lojista, ele preparou-se com produtos que venham a ter nas suas lojas que cheguem a esse crescimento. E tem alguns fundamentos que nos levam. Hoje nós temos várias outras pesquisas que nós fizemos no Sindloja internamente para que possamos abastecer os nossos lojistas de informações e que deem dados que nós, no momento, estamos muito otimistas em relação a esse Natal. Porque o ano, em função de algumas ações, de alguns acontecimentos externos, como a crise no exterior e tal, as coisas não se sucederam como esperávamos. O que aconteceu? O povo se retraiu,
há um determinado endividamento que ainda é normal, né? Então nós não temos problemas em acreditar que isso deva acontecer, até porque o gasto médio, o ticket médio nessa data é um valor baixo. Então nós estamos realmente muito otimistas com isso. Se vocês observarem a mudança que o comércio, de uma maneira geral, e também o comércio de brinquedos mudou nos últimos 2, 3 anos em Porto Alegre, vocês vão ver que nós temos produtos que o mundo inteiro tem, que antigamente não havia. Nós temos lojas capacitadas, preparadas, bem organizadas, lojas muito grandes, setor de supermercados também preparados, né? Então, isso tudo nos leva a crer que a gente tem uma boa data. E estendendo, eu gostaria de deixar claro para vocês também o nosso otimismo em relação ao Natal. Nós acreditamos que nós teremos um Natal bem acima do Natal do ano passado. É a nossa expectativa. É a situação de hoje com a injeção do 13º salário, não é? E aliado a uma entrada de famílias que antes não tinham o poder aquisitivo, que não possibilitava que fossem comprar brinquedo para as crianças. Antigamente, as crianças da vila, elas ficavam olhando os outros ganhar brinquedo. E hoje, o pessoal tem condições de comprar brinquedos. Então, isso também favorece. Parte da análise que é feita em cima desses números estatísticos, uma observação muito procedente feita pelo Leonardo na primeira manifestação, que é a mudança comportamental. Sim. A adoção, e isto vem exatamente da sensibilidade do lojista, não está nos números, mas de quem vê a criança de hoje interessada em outros brinquedos. Isto é fomentado basicamente pela comunicação, mas é facilitado pela entrada do produto estrangeiro. Não é? Também. Antes de comentar esse assunto, Batista, eu acho que é importante a gente pontuar duas questões aqui que são muito importantes e relevantes com relação a, primeiro, o porquê dessa diferença de 11,5 para 5,5, que é muito bem destacada aqui pelo nosso colega economista e já ressaltada pelo Paulo, né? Quando nós falamos no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma grandeza bem maior do que a capital, não se falando no sentido econômico, mas falando na capilaridade, na sua extensão. Então, eu estou falando de realidades regionais diferentes. Eu estou analisando uma região central, uma região da fronteira, que passou por situações de dificuldades de capacidade produtiva na agricultura e isso afetou a economia daquela região por N fatores, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, afeta o resultado. Então, por isso, essa oscilação no resultado, na expectativa de 5,5 para 11. Por isso, essas diferenças que existem. Então, Porto Alegre tem uma característica de concentrar muito o setor de serviços e, por isso, dá essa diferença. Com relação à capacidade de pagamento do consumidor, a gente tem observado lá, nós temos hoje a administração do Serviço de Proteção ao Crédito. E nós temos observado nos nossos números que o consumidor ele está muito mais atento, muito mais observador na hora das compras a prazo, né? E o lojista, por sua vez, ele está muito mais cauteloso na hora de conceder a prazo, principalmente no interior do estado. A gente sabe hoje que as facilidades ao crédito elas estão muito maiores do que estavam há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Hoje você tem acesso ao crédito muito mais fácil, né? As taxas de juros, a gente sabe que elas estão ainda para o consumidor final, para o cliente, fora dos padrões que nós julgaríamos, se fôssemos comparar com padrões internacionais aceitáveis, né? Mas estão muito melhores do que eram há 30 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, né? Mas isso faz com que o consumidor se sinta mais à vontade. E essa estabilidade econômica e política que a gente vem percebendo já há 8, 10, vamos falar 15 anos, né? O consumidor se sente mais à vontade e confiante a assumir uma prestação de 10, 12, 15, 18 meses. Então, isso faz com que o consumidor vá às compras muito mais tranquilo e sereno. Então, hoje o consumidor ele faz uma compra pensando no valor da prestação e não olhando o valor dos juros. Então, o consumidor ainda tem dentro do seu bolso um espaço para assumir uma parcela. Então, a gente tem feito o levantamento e o lojista ele está aprendendo a conceder crédito. Ele usa hoje
diferentes ferramentas que estão disponíveis hoje nas empresas que auxiliam o lojista a conceder crédito, o SPC é uma delas, para saber como conceder crédito e para quem conceder crédito. Sobre essa mudança de... E levantar o nível de confiança. Exatamente. Né? Então, a gente está falando de melhorar o nível de confiança do consumidor e o lojista, por sua vez, se sentir mais seguro na hora de conceder crédito. Com relação a essa mudança de comportamento do consumidor, e aí a gente está falando de um consumidor que ele não tem o poder aquisitivo, ele não tem o poder da compra, porque não é ele que é o dono da carteira, não é ele que tem o dinheiro na mão, mas ele é o grande influenciador. Ele é o dono da vontade. Ele é o dono da vontade. Então, a gente, muito tempo atrás, a gente dizia assim, que era o homem que comprava o carro, mas quem decidia a compra era a mulher, né? Hoje, a gente vê isso acontecer nas lojas, que quem decide a compra na hora final acaba sendo o filho, né? Ou a filha, né? Porque ele vai lá e influencia, ele tem o poder de decisão. E o acesso à informação hoje ele está tão fácil, a internet tornou tão fácil o acesso da informação para as crianças, que eles querem estar conectados. Então, por isso, essa mudança do perfil. As crianças, eu li há pouco tempo atrás, que elas não querem mais a bicicleta, elas querem ter o smartphone, querem ter um celular, o iPad, quer dizer, o tablet, elas querem ter essa conectividade. Então, está aí uma surpresa que a gente viu nos dados que a gente apontou, esse acesso, essa mudança de comportamento. E os pais estão cedendo, eles estão cedendo. E essas tecnologias, o Paulo comentou que estão se tornando fáceis. A gente vê as lojas, não só de Porto Alegre, mas de todo o estado, tendo hoje os mesmos produtos que tu encontra lá fora, aqui sendo vendidos e por preços razoavelmente competitivos e podendo serem parcelados da melhor maneira possível. Até em 10 vezes no cartão de crédito ou no crédito das lojistas. Quer dizer, a pessoa hoje pode comprar com muita facilidade. Com muita facilidade. Em 10 vezes sem juros. Quer dizer, evidentemente que há um juro embutido, mas que é parcelado e o pessoal não tem mais acesso ao crédito. E o cliente quer a compra programada. Exatamente. Ele não fica preocupado ali com o que está embutido. E nós estamos aprendendo, o José Alfredo deve saber muito bem disso, que nós vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? A questão do crédito endividado do PIB, né? Que a gente sabe que a bolha americana que aconteceu lá em 2008, né? Nós temos do nosso PIB, o crédito sobre o PIB é de 42%, acho que chegou a 48% no ano passado. O dos Estados Unidos é 200%, né? Quer dizer, nós ainda temos crédito para crescer. Então, eu não diria que ainda temos crédito para crescer nesses limites, porque isso deu errado nos Estados Unidos. Deu errado, né? sim, a gente sabe disso. Porque para comprar uma casa nos Estados Unidos, eu quero comprar uma casa, então está aqui a sua chave. Não examinava o carro. O otimista diria... E isto foi o resultado do problema da crise mundial. O otimista diria, nós temos crédito, e o pessimista diria, nós estamos ao caminho da explosão. Né? Acho que eles exageraram. No meio termo. Mas veja bem, o Leonardo levanta aqui um ponto bem importante na questão da estabilidade econômica, do equilíbrio econômico, né, e do equilíbrio entre os setores, que é o seguinte, nós estamos aí no pleno emprego, né? Não há mais, quer dizer, há ainda possibilidades de buscar empregados no mercado, mas há um problema de qualificação, né? Um problema que tem que ser trabalhado, mas nós já estamos hoje esbanjando assim um índice bastante bom. 5% de emprego. 5%. Na verdade, é apenas o pessoal que está trocando emprego, né? Praticamente veja bem, isso. Né? E nós sempre tivemos lá com 12, 13, 14, que é o que acontece hoje nos Estados Unidos e na Europa, né? Inverteu a coisa, né? Lá é que tem o desemprego hoje. Chega a 21 na Espanha, né? Então, veja bem, o que dá tranquilidade para a economia do ponto de vista da venda no comércio? É que a pessoa esteja empregada. Primeiro, esteja empregado. Quem está empregado, teoricamente, tem condições de pagar. Segundo, se você tem uma economia desenvolvida, uma economia estabilizada, uma economia estabilizada, que aí eu não digo 10 anos atrás, isso começou 25 anos atrás, lá naqueles planos que não deram certo e tal, e que a gente foi aprendendo, depois veio o Itamar, veio o Fernando Henrique, cada um fez a sua partezinha, e terminou com os programas sociais que o Lula implementou e que fizeram aí a emergência das camadas C e D. Mas veja bem, isso deu estabilidade para a economia, então é o seguinte, não basta estar empregado. Ele está empregado e vai continuar empregado para continuar pagando suas prestações, honrando seus débitos para não dar
a inadimplência encadeia que vai ser prejudicial à economia. Esse é um aspecto positivo e que nos sinaliza para o nosso desenvolvimento. O segundo é o seguinte, como já foi relatado aqui, há uma exigência do consumidor quanto à qualidade do produto. Hoje, o nosso consumidor está querendo mais qualidade. Isso é uma característica de país desenvolvido. Né? Eu quero mais qualidade. Aí a gente sabe que tem esses produtos que vêm da China de pouca qualidade. Esses têm mercado também, tem mercado para todo mundo. Mas veja bem, a nossa indústria, que compete arduamente com essas importações, ela tem uma dupla relação com a China, por exemplo. Ao mesmo passo que a China importa para cá esses produtos de pouca qualidade e que concorrem em preços menos da metade do preço do produto produzido aqui, a nossa fábrica está comprando lá o componente eletrônico para botar no seu brinquedo aqui. A nossa indústria foi inteligente ao ponto de não hostilizar a China por essa concorrência que é um preço mais baixo. Não, eu vou concorrer num preço maior. Bem. Então, qual é a expectativa da indústria de brinquedos, por exemplo, que é o grande produto desta data do Dia da Criança? Hoje, 30% do mercado é da indústria local, 70% é importado. Principalmente, se não me dá licença, principalmente nos brinquedos inteligentes. A indústria de brinquedos inteligentes no Brasil, ela cresceu muito, com componentes estrangeiros, mas é uma realidade. As indústrias, eu tenho o caso de uma indústria de Santa Catarina que fabricava brinquedos de madeira e que não conseguiu mais competir no mercado. Passou a fazer um brinquedo inteligente para as crianças, com insumos da China. Cresceu assustadoramente e também recuperou o mercado. Então, a nossa indústria está aí com 30% do mercado, tem previsão de crescer agora já, imediatamente, para 40% e chegar ao fim do ano com 50% do mercado. Quer dizer, está competindo com a China num outro patamar. Ela está num outro filão, ela está no produto qualificado. Essa é uma outra boa característica que nos dá uma visão positiva da nossa economia para o futuro. Visão positiva, forma de atuar, de trabalhar junto ao consumidor. Temas para o segundo momento do Democracia aqui pela TV Assembleia. Dia das Crianças, a motivação afetiva, sentimental, o resultado econômico, além desta satisfação que se produz em todos os lares. Não é à toa que o imposto foi chamado de circulação de mercadorias, porque este imposto vem exatamente de todos.